Aqui vou falar um pouco sobre agora o diagrama fasorial do gerador síncrono completo. Para isso, nós temos que lembrar da aula anterior, onde temos o esquemático do gerador síncrono, do circuito equivalente do gerador síncrono. Nós temos nossa tensão induzida EA, e aí temos nossa reatância síncrona e nossa resistência RA, que é a resistência da armadura. Aqui nossa tensão terminal Vφ. No diagrama fasorial simplificado da aula anterior, o que eu fiz foi ignorar a resistência RA, devido ao fato da reatância síncrona ser muito maior do que a resistência RA. Essa análise pode ser feita sempre que não for feito o estudo sobre condições de rendimento da máquina, porque para o estudo do rendimento da máquina é preciso considerar esses detalhes. Então agora nós vamos considerar o efeito da resistência e ver como que fica o circuito, o diagrama fasorial da máquina, ok? Ou seja, a equação principal que nós temos é, deixa eu colocar outra cor aqui. Pronto. A equação principal que nós temos é que EA é Vφ mais JXS IA mais RA IA. Ok? Essa parcela que nós ignoramos na aula anterior. Ok? Como que vai ficar agora? Ou seja, aqui nós temos três fasores de tensão. Então aqui teremos três vetores, né? Esse vetor representando a reação da armadura. Aqui a tensão terminal. E aqui a queda de tensão da resistência. Nas bobinas. Nossa primeira análise agora para construir o diagrama fasorial considerando a resistência, vamos considerar o caso onde nós temos uma carga conectando ao gerador, uma carga indutiva. Então vamos construir esse diagrama fasorial quando nós tivermos uma carga indutiva conectada aí aos terminais da máquina. Tem que lembrar da equação, né? A equação OEA agora é igual a Vφ, que é a tensão terminal, mais JXS IA mais RA IA. Ok? A gente começa com Vφ para ser uma tensão de referência, ó. Vφ, ok? Só que o que acontece agora? O que vai acontecer agora? A corrente é indutiva, ou seja, ela está atrasada em relação à tensão. Vou representar aqui a corrente IA. Só que agora nós temos um termo aqui, ó, que é RA-IA. Esse termo RA-IA, ele tem a mesma, está na mesma direção desse fasor IA. Entendeu? Eu só peguei um número RA, multipliquei pelo vetor. Não vai mudar o sentido desse vetor, certo? Então, se o sentido desse vetor é esse, ó, ele só vai aumentar um pouquinho, porque eu estou multiplicando por uma resistência, e esse termo aqui é o termo RA-IA, ó. Ele tem a mesma direção desse outro fasor, tá? A direção dele só aumenta um pouquinho. Agora, estou somando com JXS IA, ou seja, eu estou multiplicando IA por J, ou seja, vai rotacionar 90 graus. Então, rotacionar 90 graus, ó, fará 90 graus com o fasor IA. Então, aqui nós temos JXS IA. Olha, fazendo 90 graus com o vetor IA. Agora sim, para fechar o circuito, nós temos aqui a tensão EA.
Ou seja, quando nós conectamos uma carga indutiva, a gente percebe que o modo da tensão EA, tá? Ela é maior do que a tensão VFI de saída, ok? Aqui a gente pode fazer a mesma análise, tá, gente? Se eu aumentar a corrente aqui, ó, se eu aumento a corrente, vai aumentar esse fasor, vai aumentar esse, na verdade, que vai aumentar esse, e aí vai aumentar a tensão induzida. A mesma análise que nós fizemos na última aula. Se aumenta a tensão induzida, ó, e esse ângulo aqui, ó, esse ângulo é o θ, que é o fator de potência, FP. Esse ângulo é o ΔI. Esse é o ΔI. Ou seja, a mesma análise. Eu aumentando aqui a corrente, IA, tá? Vai aumentar a queda de tensão devido à reação da armadura, que vai aumentar, tá? Vai aumentar a tensão induzida. Se aumentou essa tensão induzida, aumentou a corrente IF, mas se aumentou essa tensão induzida é porque aumentou o ângulo de carga. Se aumentou o ângulo de carga, aumentou o torque elétrico. Se aumentou o torque elétrico, aumentou o torque mecânico no eixo da máquina, tá? Toda essa análise a gente pode ser feita por diagrama fasorial, ok? Agora, se nós conectarmos uma carga com fator de potência unitário. Vamos voltar para a equaçãozinha, né? Se nós pegarmos a equaçãozinha aqui, ó, vou reescrevê-la de novo, né? Se eu pegar a equaçãozinha aqui, ou seja, EA é igual a VΦ mais JXS IA mais RA IA. Então vamos lá, a gente começa com a resistência, a tensão VFI. Agora, a gente tem que ter em mente que se a carga tem fator de potência unitário, se o fator de potência aqui, ó, é unitário, é porque o θ vale 0 graus. Não? Θ vale 0 graus. Porque o que é o fator de potência? O fator de potência é o cosseno de θ. Ok? Ou seja, se o θ é 0 graus, cosseno de 0 ou seja, o fator de potência unitário. Tá? Ou seja, se o θ é o ângulo entre A e VΦ. Se ele é 0, quer dizer que A está aqui, ó, tá em fase com VΦ. Então está em fase, IA, RA também está em fase, ó. IA, RA. Só que esse fasor aqui, ó, ele é rotacionado 90 graus. Então eu multiplico a corrente, IA e defaso ele 90 graus. Aqui é JS e A. Aí por fim, nós temos então nossa tensão induzida EA, onde aqui é o zeta, que é o ângulo de carga. A gente percebe aqui, ó, que o θ é igual a 0 graus. Ok? Aqui é a mesma lógica. Se a gente aumentar IA, a gente vai aumentar todo o sistema, tá? E vai aumentar a tensão induzida também, ok? Nesse caso aqui, com o fator de potência unitário, o módulo da tensão EA também é maior do que a tensão de terminal VFI. Por fim, a gente vai fazer a análise carga de fator de potência adiantado, ou seja, é uma carga capacitiva. Então o que vai acontecer aqui? A gente coloca aqui VFI, ok? Se é uma carga indutiva, é porque a corrente está adiantada em relação à tensão. Então aqui é nosso ângulo θ, esse aqui é o fator de potência, ok? Onde esse aqui é a nossa corrente IA. Na nossa equação, ó,
EA é igual a VΦ mais J, XS, IA mais RA, IA. Esse termo aqui, ó, esse termo está na mesma direção do fasor IA. Então eu posso representar ele aqui na mesma direção, ó. Só que ele é um pouquinho maior porque está multiplicando por um fator que é o RA. Ou seja, aqui é o RA e A. Esse termo é pegar esse fasor corrente e defasar 90 graus, né? Foi o que a gente viu. Então, para fazer isso aqui, eu vou pegar o fasor corrente, ó, o prolongamento dele aqui tem que fazer 90 graus, ó. Não ficou tão legal isso aqui, não. É porque esse cara aqui não está na mesma direção, né? RA e A. Pronto. A gente prolonga aqui. Ok? Esse cara aqui, ele tem que fazer 90 graus com o fasor corrente. Aqui J, XS e A. Olha, 90 graus com o fasor corrente, ó. Com o fasor corrente. Aí aqui a gente fecha o diagrama com a tensão é A, ok? Com a tensão aí é A. Então esse é o nosso diagrama fasorial completo aí, considerando a resistência RA e A. Essa foi a nossa aula.